Amém? Deixa Deus te usar. Paz seja com todos. Amém? Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 15, verso 18. Juízes, capítulo 15, verso 18. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: por meio de teu servo, deste esta grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu e recobrou alento e reviveu. Por isso, aquele lugar se chama em Acoré até o dia de hoje. Agora você vai abrir em Juízes, no capítulo 16, a partir do verso 26. Juízes 16, 26. Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, verso 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais essa vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força, e sobre elas, com a mão direita em uma e a esquerda em outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Deus, nosso Pai, quando eu leio essa palavra, Senhor, me dá vontade de chorar, porque é uma história triste, mas é uma história que traz para nós grandes e profundos ensinamentos. Espírito Santo de Deus, traz sobre nós o entendimento, a revelação, a clareza, a sabedoria, que desça sobre nós nesta casa de oração. O entendimento que vem do trono do Senhor, que vem do coração do Senhor para nós, para os jovens, para os velhos, para os juniores, para os pré-adolescentes. Senhor, muda a nossa história. Senhor, abre o nosso entendimento, para que nós possamos endireitar, para que nós possamos nos posicionar como o Senhor deseja. Deus, tenha misericórdia de nós. Fala conosco, Pai, no profundo, no oculto e no escondido, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Irmãos, essa história é uma história triste, mas é uma história que comprova que quando Deus tem um propósito, ele se cumpre. Quando eu era adolescente, eu estudava no Couto Magalhães, e lá havia devocionais, e o pastor, que era capelão na época, ele citou a história, ele contou para nós a história de Sansão, e ele citou Provérbios 14, 12, que diz: existem caminhos que parecem
de vida, mas ao cabo são caminhos de morte. E a verdade é que Sansão era filho de uma mulher estéril. E por mais que nós vivamos num mundo tão cheio de tecnologia, de neném de proveta, de inseminação artificial, verdadeiramente, muitas mulheres, mesmo com todos esses recursos, elas não conseguem gerar, segurar e ter o neném. Porque quem nos dá essa potência é Deus. Então, se você teve o privilégio de gerar um filho, agradeça ao Senhor, seja grato. E Manoá, ele torcia, orava pela sua mulher, e ela com certeza queria ser mãe. E um dia o anjo do Senhor apareceu à mãe de Sansão e falou para ela: você vai ter um filho. E o seu filho, ele vai ser um menino separado. Ele vai ser um libertador, ele vai ser um juiz, mas você precisa se posicionar de uma maneira diferente. Você não pode beber nada fermentado. Então, o anjo do Senhor, ele deu direcionamentos para a mãe de Sansão. Aí você me pergunta: Francislene, mas Sansão ia nascer um nazireu, um menino que não ia cortar o cabelo, que não ia fazer a barba. E se no nosso tempo tivesse um Sansão, ele entrasse lá pela porta da igreja, a gente ia estranhar. Mas, gente, era o jeito que Deus ia usar aquele homem. E isso não é regra. Deus escolhe. Deus tem as maneiras dele de trabalhar. Por isso que nós não podemos impor para as pessoas algo que Deus requer de nós. E Deus, ele fala com a mãe de Sansão, e o pai fala: olha, eu gostaria de conversar com esse anjo do Senhor. E Deus respeita. E o anjo realmente voltou, e ela chamou o seu marido, e ele relatou para o marido dela o que era necessário. E o Senhor ministrou ao meu coração que nós, as implicações de um ser humano, elas começam no momento da concepção. Por isso que Deus separou Sansão para livrar o povo de Deus dos filisteus, mas a mãe dele começou a fazer dieta de não beber vinho, de não beber coisas fermentadas. Por quê? Porque uma gestação, ela tem implicações. Um bebê, quando ele está no ventre, ele sente as coisas. E tem muitos bebês que são gerados, eles sentem o ambiente, eles sentem a rejeição, eles sentem o amor, eles começam a escutar um certo período da gestação. E eu não sei se aqui na igreja tem alguma mulher que está gestante. Mas a verdade é que a mãe de Sansão, ela entrou na dieta. Ela entrou no propósito. Por quê? Porque se ela fosse beber aquilo lá de alguma forma ia influenciar. E Sansão, ele era separado. O tempo passou, ele nasceu. E sempre o pai e a mãe estavam junto com ele, amparando, lembrando ele que ele era um menino diferente, que Deus tinha um propósito a realizar através da vida dele. Com certeza o pai e a mãe não falavam assim: você é especial, você é o cara. Não. Fala: olha, meu filho, Deus permitiu, Deus abriu a minha madre de uma mulher que não podia gerar, porque Deus tem um propósito para o seu povo através da sua vida. Então o pai e a mãe foram apoiando Sansão. E Sansão, desde muito novo, ele tinha o poder do Espírito Santo de Deus vinha sobre ele de uma maneira que a gente não conhece. Por quê? Porque ele tinha força para derrubar, para matar, para se defender. Então foi a forma que o Espírito de Deus manifestou naquele tempo através daquele jovem. E ele foi crescendo. Só que quando ele foi crescendo, dentro dele, ele tinha as paixões. E nós temos. Nós temos o homem espiritual e o homem carnal. E Sansão, ele gostava de namorar. Ele gostava das meninas. E Deus chamou ele para livrar o povo dele dos filisteus. E ele apaixona
por uma menina dos filisteus. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente brincar, a gente negligenciar, a gente achar que é pouca coisa, ficar sempre rodeando em volta daquilo que pode fazer a gente cair, que pode fazer a gente fraquejar. Deus não quer que a gente fique brincando com as nossas fraquezas, porque eu e você, cada um de nós temos fraquezas. E a fraqueza de Sansão era as mulheres. E aí ele apaixona por aquela menina, e como ele já era rapaz, ele falou, pai, meu filho, tem tanta moça do nosso povo para você namorar. Ele falou, não, Deus, pai, eu quero a Filisteia. Eu quero. E Deus, eu vim trazer hoje para você, e para mim principalmente, porque essa palavra tem sido gerada no meu coração há vários dias, uma palavra de renúncia e uma palavra de quebrantamento. Porque os discípulos de Jesus, eles têm que abrir mão. Eles têm que sacrificar ao Senhor. Eles têm que renunciar para agradar ao Senhor, no sentido de fazer aquilo que o Senhor quer. Porque às vezes existem coisas em nós que se a gente der vazão, vai ser um laço para nós, como foi na vida de Sansão. E o pai falou, mas ele já era jovem. E gente, eu sou de uma cultura, eu sou a irmã mais velha, eu sou de uma cultura que eu sempre queria impor para os meus irmãos, queria livrar eles, queria impor, de uma certa forma, querer ser mãe, na força. E eu aprendo na palavra de Deus que a gente não deve fazer isso. Porque a Bíblia diz que não é pela força, que não é pela violência, é pelo poder do Espírito Santo. Então, Sansão, nessa época da vida dele, não tinha jeito do pai prender ele, trancar. Não. O pai aconselhou. E ele falou, não, pai, eu quero. E ele foi. E no caminho que ele estava indo para o noivado, para ir para a casa da moça, a Bíblia diz que ele se extraviou. E ele viu um leão e matou. Por quê? Porque ele tinha unção de Deus. Os dons são irrevogáveis, a Bíblia diz. Os dons são irrevogáveis. E ele matou o leão. O tempo passou e ele não contou para o pai e para a mãe aquele detalhe. Irmãos, esse detalhe é tão importante. É muito importante. Existem doenças que são diagnosticadas por causa da história e dos detalhes que um paciente conta. Isso, para quem estuda na área da saúde, chama anamnese. Anamnese, você começa a conversar com a pessoa e ela vai relatando para você a história dela, o dia a dia dela, e conforme ela fala, você escreve. Não escreva do jeito que você quer, mas do jeito que a pessoa fala. E muitos médicos, muitos profissionais da área da saúde já diagnosticaram doenças que não são perceptíveis de outra forma através do que as pessoas verbalizaram. E Sansão escondeu do pai, não contou. O tempo passou e ele voltou lá. E ele falou, eu matei o leão, vou lá ver a carcaça dele. Chegou lá, tinha mel. As abelhas, elas fizeram uma colmeia dentro daquela carcaça daquele leão. E lá tinha favo de mel. E é uma coisa gostosa e uma coisa bonita. Sabe por quê? Porque muitas coisas que nos matam, elas são bonitas. Elas nos seduzem. Elas agradam os nossos olhos. Por isso que a Bíblia fala, cuidado com a concupiscência dos olhos. E ele viu aquilo e pegou, só que tinha um detalhe. A mãe e o pai de Sansão criaram ele e falaram para ele assim, meu filho, Deus requereu algumas coisas de você. O último versículo que eu li fala que ele tinha irmãos, só fala no final, quando ele foi ser enterrado. Aparece o nome dos irmãos. Ele tinha irmãos, mas com certeza os irmãos dele não tinham que ser cabeludo, barbudo, não podia tocar em coisa morta. Era uma dieta exclusiva para o propósito que Deus tinha através de Sansão. Mas Deus falou, não pega, ele não pode pegar coisa morta.
Ele não pode ir num velório e encostar lá no caixão, no esquife, pegar na... Não, ele não pode. Mas ele pegou. Ele não só pegou lá na carcaça do leão morto, como ele pegou o mel que as abelhas produziram e comeu. E levou para os pais. E os pais não perguntaram. Tem coisa que acontece dentro da sua casa que você está vendo que o Espírito de Deus está testificando para você que não está certo e você está dando de ombros. Você está fingindo que você não está percebendo? Principalmente os homens, que são sacerdotes do lar. Você está sentindo no seu espírito que tem alguma coisa errada. É um presente, é algo dentro da casa que não combina com a logística da economia, do salário, e você está percebendo algumas coisas dentro de casa, mas você não posiciona. O pai de Sansão podia ter falado: meu filho, que mel gostoso, de onde que é? Ele ia contar, e o pai ia alertar. É nossa responsabilidade como pais a gente falar. Eu também tenho filhos. No final da adolescência, mas Deus requer de nós que a gente fale. E a gente precisa falar com amor. E precisa orar. Nós precisamos falar para não negligenciarmos o nosso papel de pais. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo, que o que convence, venha convencer os nossos filhos. E o que aconteceu? Deu muita confusão. Houve um banquete e chamaram os 20 homens para sentar com Sansão lá naquele ambiente de festa, de casamento. Mas sabe o que aconteceu? Sansão começou a conversar. Sansão baixou a guarda e falou: gente, eu quero propor para vocês um enigma. Aí ele propôs um enigma e falou: olha, se eu ganhar, vocês têm que me dar tantas roupas de festa. Se vocês ganharem, eu vou dar. E a gente, como ser humano, a gente não quer perder. Às vezes você nem gosta. Vamos supor, você namorava uma pessoa, você terminou com ela, você nem gostava. Mas se você vê ela com outra, você vai abalar. Porque nossa carne, nossa parte adâmica, a gente não gosta de perder. E aí, aqueles homens chamaram a noiva de Sansão e falaram para ela assim, ameaçaram ela, intimidaram. Intimidação não é de Deus. Se você sente medo nos seus relacionamentos, seja na faculdade, seja com pessoas que você convive, não é de Deus. Não é de Deus. E aí eles acuaram a noiva de Sansão, a família, e falou: olha, descobre o segredo para nós, porque senão a gente vai te matar. Ameaçaram ela. E na verdade ela descobriu e contou para eles. Quer dizer que ela não era uma mulher de confiança. E eu quero perguntar para você que é esposa aqui: você é uma esposa de confiança? A Bíblia diz que a mulher sábia, ela faz bem e não mal ao seu esposo todos os dias. Então aquela noiva, antes de casar, ela já estava, porque ela se sentiu acuada, intimidada, com medo, ela enganou Sansão, descobriu o segredo e contou para o inimigo. Irmãos, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fluir no medo, na intimidação. E ela deveria ter contado para Sansão o que estava acontecendo. Então era um relacionamento fadado ao fracasso, porque não tinha transparência, não tinha diálogo. Muitos casamentos fracassam porque falta diálogo, porque falta verdade. E aí o que aconteceu? Eles descobriram, e Sansão, ele era tão... Ele falou, aí ele usou até uma parábola. Ele falou assim: vocês descobriram porque vocês, tipo assim, convenceram a minha ovelhinha. Ele percebeu. E aí ele foi lá, matou e trouxe as roupas. Então teve derramamento de sangue. E eles ficaram muito furiosos, aquele povo. Na verdade, foi um abismo chamando outro abismo. Sansão casou, deu problema,
O sogro dele deu a noiva dele para um dos homens que estava na festa. Sansão foi embora, não ficou com a esposa. O tempo passou e ele voltou. Quando ele chegou, o sogro dele falou assim: eu achei que você ficou contrariado. Eu dei a sua noiva, sua esposa, para um dos seus amigos de festa, um dos seus colegas. Casa com a outra irmã, é mais bonita, é mais nova. Sansão ficou furioso. E aí ele amarrou as raposas e destruiu a plantação dos filisteus. E Deus sabia, a Bíblia fala que Deus ele estava naquele processo, de alguma forma que eu não sei te explicar. Mas ele destruiu uma plantação. E eu quero te dizer aqui que o dom não basta. Para a gente exercer o dom de Deus, nós precisamos desenvolver o fruto. Porque senão nós vamos sair matando gente, nós vamos sair prejudicando pessoas, nós vamos fazendo coisas, por quê? Porque o eu quer, para o meu benefício. A história de Sansão começou a ser arruinada porque ele não quis abrir mão, porque ele quis. E Deus chama a Francislene e você para a gente abrir mão, para a gente renunciar nessa noite. Porque existem coisas que Deus quer que a gente renuncie. Não é porque Deus é mau, é porque Deus está tendo toda a visão. E está sabendo que no final não vai ser bom. Que parece ser bom, mas no final vai ser amargoso. Vai trazer destruição, vai trazer desgaste, vai trazer tristeza, vai trazer doença. A palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor, ela enriquece. E ela não acrescenta dores, ela não traz desgosto, mas é a bênção do Senhor. E aí, Sansão matou, e os filisteus ficavam assim, eles vingavam e Sansão vingava, usando o dom dele, a unção que ele tinha do Espírito de Deus, de força, de dunamis, de potência, e não estava certo. E na verdade a esposa de Sansão foi assassinada, o sogro, a família toda, por causa da vingança de Sansão. Então Deus nos alerta através dessa história, que nós precisamos pensar muito, buscar direção do Senhor, para nós tomarmos decisão. Porque ele falou para o pai dele: não, pai, mas eu quero a moça. Não é bom agir sem refletir, e peca quem é precipitado. Porque o eu dele quis, morreu raposa, destruiu lavoura, morreu a moça, morreu o sogro, morreu a família lá, os parentes, virou uma guerra. E ele lutou uma guerra que não era para ele lutar, porque ele buscou com as mãos dele. Por quê? Porque ele deveria ter sido sábio e ouvido o conselho do pai e da mãe. A Bíblia fala que ouve o conselho do teu pai e não desprezes a sua mãe quando ela vier a envelhecer. Isso é Provérbios. E Sansão, o primeiro texto que eu li com vocês aqui, ele está pedindo a Deus, fala: Deus, eu estou tão cansado. Eu lutei nessa guerra, eu peguei uma queixada, um esqueleto lá do animal, e eu matei esse povo, eu estou cansado. Sabe por quê? Porque quando a gente vai para uma guerra, para uma luta que Deus não quer para nós, a gente cansa. A gente cansa. E ele ficou cansado e falou: Deus, não me entrega na mão desse povo incircunciso, não. Desse povo que não teme o Senhor. Desse povo que nunca posiciona aceitando o Senhor como Deus, como Pai, que não reconhece o Senhor. Ele clamou, ele quebrantou, ele humilhou, ele verbalizou, ele conversou com Deus. Ele deixou tudo e foi conversar com Deus no particular. E é um ensinamento para mim e para você. Nós precisamos ir para o nosso a sós com Deus e falar: Deus, eu entrei numa enrascada. Deus, eu entrei numa guerra que não era minha. E Deus, a Bíblia diz que Deus o livrou, sabe como? Deus, uma fonte. Ele estava com sede.
E Deus providenciou para ele uma fonte. E você sabe quem que é a fonte? Jesus. Jesus um dia falou para a samaritana assim: mulher, se você soubesse quem está falando com você, você que pediria e eu te daria uma água viva, que ia jorrar dentro de você uma fonte para a vida eterna. Gente, e Deus deu uma fonte para Sansão matar a sede. Um menino pecador, um menino precipitado, um menino que usou o dom que Deus deu, um menino que não ouviu o pai e a mãe. Eu não conheço a sua história. Eu não sei quem é você, mas Deus conhece. E não existe um lugar tão longe que você foi, que você não possa agora parar e conversar com Deus. Deus, eu estou cansado desse caminho. Eu fui longe demais. Eu briguei, eu criei confusão. Eu deixei a minha carne falar mais alto. Eu estou desgastado, eu estou sentindo que eu vou morrer, meus sonhos, meu futuro. Não sei se até você pode estar sendo ameaçado de morte. Ameaçado de perder algo que Deus te deu. Mas existe solução. Existe solução. E a solução é você contar para o Senhor, você abrir seu coração, você verbalizar para Ele a sua dor, o seu cansaço, a sua tristeza, o seu sentimento que vai morrer, que vai acabar, que você está sentindo intimidado, acuado, sem saída. Você está sentindo assim, ó, até o calor, o bafo do lobo. Mas há solução para você. Como houve solução para Sansão. O tempo passou. Era para ele ter aprendido, não era? Irmãos, mas nós temos uma guerra. Enquanto a gente viver na terra, o homem espiritual, a do Sansão, obrigada, pastor. A do Sansão era essa. E aí ele conhece a Dalila. E aí ele começa a brincar com a unção. Não tem nada não, eu vou na igreja, eu canto. Mas quando eu estou no mundo, quando eu estou lá fora, eu brinco. Eu faço as coisas, eu não sou consagrado, eu não sou... Irmão, Sansão começou a brincar com a unção. E aí, a Dalila, ela foi contratada pelos filisteus para descobrir o segredo de Sansão. Sabe por quê? Porque os filisteus queriam amarrar Sansão e subjugar ele. E ele começou a brincar, falou: olha, se você me amarrar de uma tal forma, de outra. E sabe o que acontecia? Toda vez que ele inventava, que ele contava uma coisa que não era verdade, falou: ó, se me amarrar com as cordas novas, a minha força vai acabar. Quando ele acordava, tinha gente lá que tinha pego ele. Tinha gente lá. É difícil. E ele, toda vez que ele contava para ela uma anedota, sempre quando ele acordava, tinha gente lá para aprender. Ele nunca despertou. E agora eu quero falar uma coisa aqui para essa igreja. Quando você não tem um bom relacionamento com a sua mãe e com o seu pai, você é uma pessoa que a sua visão está comprometida. E existe um provérbio que fala sobre isso. Que filhotes de urubu tiram a visão. Então você precisa alinhar. Você precisa perdoar.
Você precisa pedir que Deus venha trazer restauração no seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, para que você venha perceber o que você não está percebendo. Às vezes você fala, nossa, eu estou vendo tão claramente. Não está, não. Se você está com o seu relacionamento quebrado com mãe e com pai, você está achando que você está vendo coisas distorcidas. Mas a partir do momento que você perdoar sua mãe e seu pai, você restaurar a comunicação, você vai enxergar o que está na sua frente. Estava jogando ele na mão do inimigo. Aí sabe o que aconteceu? Ela venceu ele pelo cansaço. Ela falou, você não gosta de mim? Você não gosta, você está curtindo comigo, você está me enganando. E ela começou com aquele chororô. E a Bíblia diz que é melhor morar numa tapera do que com a mulher rixosa. Porque mulher rixosa é igual goteira, pingando. Sabe quando a torneira estraga, aquela buchinha, e fica pingando a gotinha? Uma mulher rixosa daquele jeito. E a Dalila ficou tanto na cabeça do Sansão, que ele não aguentou e contou o segredo. E quando ele contou o segredo, os inimigos vieram vazar os olhos dele. Ele perdeu a visão física. Cortaram o cabelo dele. E ele virou um palhaço, um escravo. Ele ficou cuidando, rodando ali no moinho, cego, envergonhado. O sal, quando ele não salga, quando ele não conserva o sabor, ele não serve para mais nada, a não ser lançado no chão e ser pisado pelos homens. E muitas vezes nós temos sido pisados, porque nós não posicionamos como Deus quer. Porque o sal, ele serve para conservar. No nosso contexto, a gente não entende isso. Mas o Brasil, quando vieram os bandeirantes para Goiás, para várias partes do Brasil, para o centro do Brasil, não tinha geladeira. Eles salgavam a carne, para quê? Para conservar. Então, sal é para conservar, para não apodrecer. E assim somos nós, na faculdade, no trabalho, e na nossa família. Por isso que nós precisamos minúsculo. E ele falou, traz o Sansão lá para a gente rir da cara dele, para ele fazer graça para nós. E ele foi. E naquele momento que Sansão foi, ele tinha um menino que conduzia ele, um rapaz. Ele falou, olha, me põe perto das colunas. Aí ele pôs uma mão na coluna direita, na coluna da esquerda, e ele orou. Ele falou, Senhor, me dá força mais uma vez. Me dá mais uma oportunidade. Irmãos, Deus já tinha dado muitas para ele. Mas o nosso Deus é Deus de misericórdia. Tu és Deus de graça e misericórdia. Tua vida é a grande razão do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor e Rei, toda honra e glória seja a ti. Deus deu a força. E aí ele orou, Senhor, mais uma vez. E aí ele derrubou aquelas colunas e matou os inimigos do povo de Deus. Deus usou, o propósito cumpriu. Ele ficou cego? Ficou. Ficou envergonhado? Ficou. Mas o propósito do nosso Deus foi cumprido na vida daquele homem. Ele foi envergonhado, ele foi, mas cumpriu o propósito. Mas morreu junto, mas ficou cego. E Deus me trouxe aqui nesta igreja, através do convite do pastor Carlos, e tem tratado o meu coração nessa palavra, durante esses dias, porque Deus não quer que você fique cego. Deus não quer que você perca. Deus não quer que você morra, mas você precisa renunciar.
Você precisa entrar nesse lugar de quebrantamento. E o lugar de quebrantamento é o lugar de falar a verdade com Deus. É o lugar de confissão, de falar: Senhor, eu errei. Senhor, eu não deveria ter falado, eu não deveria ter ido, eu não deveria ter feito. Um lugar de confissão. Porque Deus, Ele não fica surpreso com os nossos dons, não. Mas Ele não resiste, Ele fica encantado, com o coração quebrantado e contrito. E isso é tão verdade, gente, que a Bíblia diz que Deus habita no seu alto e sublime trono, mas Ele habita também com contrito e com quebrantado de espírito. Então, igreja, eu vim aqui para te dizer que Deus quer de nós quebrantamento. Quebrantamento. E Ele se quebrantou. Ele falou: Deus, eu falhei. Deus, ao invés de eu viver em função do dom, do ministério, do que o Senhor colocou na minha mão, eu preferi satisfazer o meu eu. Irmãos, não vale a pena. Não vale a pena trocar aquilo que Deus colocou na nossa mão. O propósito para o qual Ele cuidou de você. Ele colocou pessoas na sua vida para você satisfazer o seu eu. Porque há caminhos que para o homem parecem de vida, mas ao cabo são caminhos de morte. E Sansão, ele cumpriu o propósito, mas ele morreu junto. E aí aparecem os irmãos, foram sepultar ele. Irmãos, essa história é uma história que me marcou. Quando eu estava na devocional lá no Couto Magalhães, eu sei que essa igreja tem muitos jovens. Então busque viver na dependência do Senhor, do Espírito Santo. Deus enviou Jesus para morrer por nós. E por causa do sangue de Jesus que nos cobre, o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende, o Senhor nos aceita, o Senhor nos restaura. E não bastasse isso, Ele falou: eu preciso ir embora. Jesus falou: eu preciso ir. Porque não basta andar entre vocês. Eu quero habitar dentro de vocês. E isso é através do Espírito Santo de Deus. Por isso que Ele falou: convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. E Ele vos convencerá, os ensinará, os consolará. Vai mostrar para vocês todas as coisas. O Senhor quer tabernacular, morar, comunicar com você, habitar dentro de você. E quer te alertar, e quer te instruir. Então eu desejo que o Espírito Santo continue falando com você. Que essa palavra continue como uma fonte, trazendo cura, trazendo limpeza, tirando todos os entulhos para que você possa entender com a sua mente e venha descer para o seu coração e venha gerar vida em você. E se Deus já te deu muitas oportunidades, como deu a mim, e Deus nos dá hoje mais uma oportunidade. E eu quero louvar a Deus por esta igreja e quero pedir que o pastor Carlos, a quem está imbuída a autoridade legal no céu, que ele ore por nós, porque nós precisamos do poder do Espírito Santo, para a gente sair desses lugares, dessas arapucas, desses lugares de engano, dessas coisas que a gente fala: mas eu sou jovem, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ter um emprego, eu posso fazer isso. Não, irmãos, não pode. Nós precisamos renunciar por amor a Jesus. Deus abençoe a igreja. Você pode aplaudir o Senhor? Pastora Francisca.